Oi, pessoal, estão me ouvindo? Vamos começar já já, só dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Mais uns 5 minutinhos aí, a gente já começa. Só me responda aí se alguém está ouvindo, se o som tá bom, se estão me vendo direitinho, para a gente poder começar. O som está entrando. Joia, obrigado, Dalgisa. Só uns minutinhos para o pessoal entrar aí. E aí, Cris? Minha irmã, lá da França. Boa noite, Rosana. Um tempinho, já vamos começar. Enquanto isso, quem está aí, já se quiser ir mandando alguma pergunta aqui no texto, já fica à vontade, é só ir falando que a gente já vai anotando as perguntas e assim que tiver aqui começado, a gente começa a responder. Ana, boa noite. Boa noite, Rita. Quem está entrando agora, está esperando um pouquinho o pessoal terminar de entrar. Às 19h05 a gente começa a conversar a nossa live aqui. Boa noite, Sabrina. Fabiana, boa noite. Então, mais 2 minutinhos, a gente começa, pessoal. Recebendo algumas perguntinhas aqui. E a gente já vai começar o nosso bate-papo. Lívia, boa noite. Adriana, sobre cirurgia reparadora pós-bariátrica. Joia, vamos falar. Priscila, boa noite. Boa noite, Mariana. Joia, mais perguntas. Perguntas anotadas. Muito bem, gente.
Já são 19h05, como a gente tinha combinado. Vamos começar. Eu vou falar algumas coisinhas sobre como vai ser a live, também já entrando diretamente no assunto. E daí eu vou começar a responder algumas perguntas que foram enviadas aí durante a semana, seja por aqui no Facebook ou mesmo no Instagram. Essa live vai ser sobre mamoplastias, então vale tudo. Mamoplastia redutora, mamoplastia de aumento, né, silicone, mastopexia, qualquer dúvida relacionada a esse tipo de procedimentos, podem mandar que a gente vai respondendo aqui. Eu queria falar algumas coisas antes da gente partir para as perguntas, que eu acho que é a grande pergunta ou grande dúvida, e geralmente aqui no consultório eu começo a consulta falando disso, é sobre cicatriz. Uma coisa que a gente escuta muito aqui é assim: doutor, tem cicatriz? Bom, gente, cicatriz é a consequência natural de qualquer traumatismo na nossa pele, seja ele um acidente, seja ele uma cirurgia. E com a cirurgia plástica não é diferente, vai ter uma cicatriz sim. Agora, claro que as cicatrizes vão variar de acordo com cada cirurgia, né? Por exemplo, uma próstese de mama simples, só aumentar a mama em uma mulher que não tem seio nenhum, vamos ter uma cicatriz pequena aqui embaixo da mama, ou na areola, ou mesmo na axila, mas uma cicatriz aí de seus 4, 5 centímetros, pouca cicatriz. Uma mama de maior volume ou com muita flacidez, aí nós vamos ter mais cicatriz. Né? A cicatriz vai ser só em volta da areola mais a vertical, ou uma cicatriz em L, ou a mais comum de todas, a cicatriz em T. Então, existir a cicatriz, pessoal, sempre vai existir. Não tem como a gente fazer uma cirurgia e não deixar uma cicatriz. Agora, com relação à qualidade dessa cicatriz, aí nós vamos depender de cada pessoa. Existem fatores genéticos que vão influenciar muito esse tipo de qualidade. Então, nós fazendo a cirurgia, imagine você, da mesma forma, em todo mundo. Todo mundo vai ter mais ou menos a mesma cirurgia, as mesmas técnicas, os mesmos materiais. E assim, porque um paciente vai ter cicatrizes excelentes, quase imperceptíveis, e outros vão ter cicatrizes mais marcadas, feias, altas, grossas, afundadas ou qualquer tipo de problema com cicatriz. Depende muito da genética de cada um. Tá certo? Boa noite, Regina, Sandra. Bom, eu vou começar aqui com algumas perguntas que já foram enviadas durante a semana. A primeira delas, tem aqui, Thaís Mendes, mandou 3 perguntas. Vamos responder essas 3. Primeira coisa, quanto tempo após amamentar pode ser realizada a cirurgia de mama? Então, sim, a cirurgia de mama, a gente tem por norma realizá-las apenas após 6 meses depois de ter cessado a amamentação. Por que disso? Porque durante a gestação e posteriormente o processo de amamentação, diversos hormônios estão agindo sobre o corpo da mulher e principalmente sobre as mamas. Então, aquela realidade, o que a gente está vendo naquele momento, certamente não é como ficará a mama após cessar completamente a amamentação. Então, nós aguardamos esse tempo, né? Aí sim avaliamos e decidimos pela cirurgia 6 meses após a amamentação. Outra pergunta da Thaís foi: quanto tempo dura uma redução de mama? Isso vai depender muito da técnica escolhida, do tamanho da mama, da experiência do cirurgião. Então, o tempo de duração não é um fator tão importante. Você pode fazer uma redução de mama em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, ou até mesmo mais do que isso.
Então, mas em média, as minhas duram entre 3 e 4 horas, as reduções de mama. Outra pergunta ainda da Thaís é: aonde que a gente consegue fazer cirurgia mamária pelo SUS? Bom, Thaís, isso você consegue em qualquer serviço de cirurgia plástica, de ensino de cirurgia plástica, geralmente ligada a universidades. Qualquer lugar que tenha treinamento dos residentes de cirurgia plástica, são feitas as cirurgias estéticas. Por exemplo, eu trabalho lá em Campinas, ajudando a ensinar os residentes, e lá são realizadas todas as cirurgias estéticas. Como é que faz para chegar num serviço desse? Você tem que procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade e a partir de lá ser encaminhada. E cada secretaria de cada cidade vai ter para onde são encaminhados os pacientes. E nesses lugares, em geral, existem filas muito longas, mas sim, são realizadas todas as cirurgias. Essas cirurgias são realizadas pelos residentes em treinamento, com a orientação dos assistentes. Muito bem, continuando. A Nana perguntou qual é a cirurgia que a gente faz quando tem mamas muito diferentes da outra. Não, essa cirurgia é a mesma. Né? Você vai fazer uma redução de mama, um levantamento das mamas, é a mesma cirurgia se as mamas são parecidas ou muito diferentes. O que vai mudar é a quantidade de tecido a ser trabalhado ou retirado em cada uma das mamas. Tá? Mas basicamente a cirurgia é a mesma, não muda não. Dulcineia me perguntou quanto tempo após uma cirurgia dessa deve-se voltar para uma avaliação. Ela quis dizer no sentido de quanto o acompanhamento ao longo do tempo. Isso é meio controverso. A rigor, deveria ser feita uma avaliação anual das cirurgias, principalmente quando são utilizadas as próteses de mama. Mas, na realidade, raramente isso acontece. Os pacientes no cirurgião plástico não retornam para esse tipo de avaliação. Entretanto, como as mulheres fazem esse acompanhamento da mama com o seu ginecologista, o seu mastologista, então, em geral, o que ocorre é assim, os mastologistas, os ginecologistas vão acompanhando a mama da paciente. Quando surge alguma alteração, aí elas nos procuram para avaliar a necessidade de uma troca de prótese ou de uma nova cirurgia. Tá? Então, é assim que funciona. Deixa eu responder um pouquinho das perguntas aqui de hoje. Né? Deixa eu ver. Adriana quer saber sobre cirurgia pós-bariátrica. Bom, Adriana, a cirurgia mamária pós-bariátrica, ela é um capítulo à parte, especial da cirurgia de mama. Basicamente, num primeiro olhar, as técnicas são as mesmas. As cicatrizes também são as mesmas da cirurgia convencional. Em geral, nas mamas pós-bariátricas, nós temos um grande excesso de pele que vai tornar essas mamas grandes desafios. Então, a rigor, nós alteramos um pouquinho certas, não vamos dizer a técnica, mas certas táticas cirúrgicas para fazer com que essas mamas não tenham um excesso de pele no pós-operatório muito precocemente. Mas cirurgia pós-bariátrica de mama daria uma live só para isso, se a gente fosse falar todos os detalhes envolvidos numa cirurgia dessa. Mas basicamente é a mesma cirurgia. Que mais? Rosana perguntando aqui se é possível de realizar a mamoplastia junto com a rinoplastia no mesmo tempo cirúrgico, no mesmo dia. A princípio, sim. Cirurgias combinadas são possíveis de ser realizadas. O que vai interferir nisso aí? Se a dificuldade técnica de cada cirurgia isoladamente. Se tem uma mama muito complexa para fazer e um nariz muito complexo,
Então, é prudente nós separarmos essa cirurgia em dois dias, né, separados, para que a gente possa dedicar toda a atenção e cuidado a cada uma delas. Agora, quando são cirurgias um pouco mais simples, não vejo problemas em realizar cirurgias conjuntamente. O que mais? Mariana perguntando se pode-se realizar abdominoplastia junto com silicone nos seios. Mais ou menos vai no mesmo sentido da resposta anterior, Mariana. O que nós temos é o seguinte, tudo depende da complexidade das cirurgias. Tá? A cirurgia de abdômen é uma cirurgia, em geral, bastante grande, que sozinha já costuma demorar suas 4 horas, às vezes até mais. Se você for associar com um implante simples de silicone, sem ter que retirar pele nas mamas, aí com certeza é possível de associar sim. Agora, se nós temos um abdômen mais volumoso, uma mama grande, e que vai ser realizado tudo junto, tem muita lipoaspiração para fazer, aí é prudente também separar as cirurgias. Vamos lá, vamos continuando nas nossas perguntas. Boa noite, Ana. Precisa fazer uma visita? Sim, apareça. É um prazer. Wanda, boa noite. Ana perguntando, posso fazer mama e bumbum na mesma cirurgia? Bom, se você está falando de cirurgia de prótese glútea, junto com a cirurgia mamária, eu não acho uma boa ideia fazer no mesmo dia. Porque os cuidados pós-operatórios são muito diferentes, o posicionamento do corpo do paciente no pós-operatório e também durante a cirurgia é bastante diferente. Eu prefiro não associar. Entretanto, se o que você está referindo aí sobre cirurgia de bumbum seria uma lipoenxertia, colocação de gordura no glúteo, aí sim, essa pode ser feita junto com a cirurgia de mama sem nenhum problema. Lívia, qual tipo de anestesia é usado na cirurgia de aumento das mamas? Lívia, em tese, qualquer uma. Podemos fazer com anestesia local, com sedação, podemos fazer com peridural, podemos fazer com anestesia geral. Isso vai muito de cada médico, de cada anestesista que estiver te assistindo. Na nossa realidade aqui, a anestesia mais comum para esse tipo de cirurgia é a anestesia geral. Lembrando que a escolha do tipo de anestesia ela é uma prerrogativa do anestesista. Então, o colega anestesista vai avaliar o paciente no pré-operatório e vai dizer para a gente, olha, melhor fazer tal anestesia, eu gosto de fazer com peridural, eu gosto de fazer com anestesia geral, e lógico, respeitando as características de cada paciente. Quem mais? Christian, pode fazer mama e abdômen juntas, tem pressão alta. A história da pressão alta, a hipertensão arterial, em qualquer tipo de cirurgia, seja ela isolada ou principalmente uma cirurgia combinada, ela deve estar controlada. Tá? A hipertensão, por si só, ela não é uma contraindicação às cirurgias estéticas. Entretanto, elas devem estar sob rigoroso controle. Para isso, no pré-operatório, todos os pacientes vão passar pela avaliação do cardiologista, onde ele vai avaliar a pressão arterial, fazer eletro e outros exames que ele achar necessários. E aí sim, estando liberado pelo cardiologista, pode ser feita a cirurgia. Jane, vou fazer uma cirurgia de mama, iria só reduzir a mama. Agora pretendo colocar silicone, mas prótese pode dar alguma reação no organismo. Pode ser retirada após a rejeição. Várias perguntas em uma. Então vamos por partes, Jane. Seguinte, vai fazer uma redução de mama e colocar silicone. Isso é um tipo de situação que tem se tornado cada vez mais comum.
eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente utiliza as próteses de mama numa cirurgia, nas próteses de silicone, numa cirurgia de redução de mama, nós estamos buscando com isso um objetivo muito específico, que é o quê? Alterar a consistência da mama, deixar ela um pouco mais endurecida, mais firme. Isso então é muito válido para aquelas mulheres que têm as mamas muito gordurosas, elas são mais molinhas. Então você faz uma redução de mama sem utilizar silicone e você tem uma mama muito amolecida, muito gordurosa, se você não utilizar o silicone, você vai ter uma mama menor, mais leve, mais em pezinha, porém continuar com a mesma consistência. Fazendo essa colocação da prótese, você pode ainda manter redução de mama, não estamos falando de aumento, mas obter uma consistência um pouco mais firme. Prótese da rejeição pode dar alguma reação. Bom, lembrando que próteses de silicone são um corpo estranho. Então é óbvio que pode haver problemas. Né? Assim como outras próteses que são colocadas no organismo, na ortopedia, as próteses de joelho, de quadril, de fêmur, próteses de coração, próteses que colocam no olho, tudo que coloca no nosso organismo a gente chama de prótese. E todas elas estão sujeitas a infecções, rejeições, isso pode acontecer e ter que ser retirado, sim. Isso é um risco que todo mundo que faz a cirurgia pode correr. Felizmente, no caso da cirurgia mamária, é bastante raro. Bom, vamos continuando, tá legal, o pessoal tá interagindo bastante, tá bem legal. Boa noite, Dona Ivone. Bom, o que mais, pessoal? Bom, enquanto o pessoal não faz mais pergunta, eu vou falando algumas coisas que eu programei aqui. A gente já começou a falar um pouquinho sobre pré-operatório, falamos das avaliações cardiológicas. Uma coisa fundamental nas cirurgias estéticas da mama, ou de qualquer cirurgia, na verdade, é que o paciente deverá estar com sua saúde 100%. Não pode ter qualquer tipo de problemas. Dessa forma, a gente no pré-operatório faz o quê? Uma bateria de exames, onde nós vamos procurar coisas que possam nos atrapalhar no decorrer da cirurgia, tais como uma anemia, um problema de coagulação, problemas de rim, problemas de açúcar, tudo que pode atrapalhar a nossa cirurgia vai ser pesquisado nesse pré-operatório. Além disso, como eu já falei, vai passar com um cardiologista, que a gente chama de risco cirúrgico, na verdade é uma avaliação cardiológica, onde toda a parte cardiológica será analisada e, se tiver algum problema, deverá ser tratada antes. Além disso, no caso da cirurgia de mama, nós sempre solicitamos algum exame de imagem. O mais comum deles é o ultrassom de mamas. Em alguns casos, pode ser realizada também a mamografia ou, eventualmente, até os dois exames. Isso vai depender de cada caso. Claro que se em qualquer desses passos, seja nos exames laboratoriais, seja na avaliação cardiológica, ou seja na avaliação mamária, se houver qualquer problema, ele deverá obrigatoriamente ser corrigido antes da cirurgia. Tá? Não dá para a gente operar paciente com anemia, com problema açúcar descontrolado, com nódulos de mama que necessitam de investigação, com pressão alta, tudo isso tem que ser corrigido. Isso vale para a cirurgia de mama e vale para qualquer cirurgia. Mais umas perguntinhas aqui. Val perguntou, estou acima do peso. Colocar prótese no seio tem problema? Isso depende muito, sabe? Depende como é que é a sua mão, basicamente. Se tiver um pouquinho acima do peso e tiver uma mama pequena,
não há problema em colocar uma prótese. Agora, se você está muito acima do peso, a mama já é grande, de repente, às vezes nem é um aumento mamário. Depende mesmo de cada situação. Aí não dá muito para responder. De uma forma geral, é interessante, é desejável estar no peso próximo ao que você costuma ficar. Porque variações de peso interferem muito na cirurgia de mama. Tanto para ganhos de peso após a cirurgia, como perda de peso. No caso de ganho de peso, você vai ter uma mama muito maior do que foi planejado. E quando esse peso é perdido, ele retorna ao que era ou perde-se mais, o que geralmente acontece nessa situação é que você vai ter uma sobra de pele. E isso prejudica bastante a estética, porque você imagine, tudo o que a gente planeja no dia da cirurgia, para a realização dela, é baseado naquilo que nós estamos vendo naquele momento, certo? Nós não conseguimos pensar, depois, se ela perder peso, como é que vai ficar? Eu tenho que planejar no que eu estou vendo. Então eu planejo, faço a minha retirada de pele, de tecido mamário, a montagem da mama, ok. Passou isso, o paciente vai e perde 10 quilos, nós, nessa situação, vamos ter uma sobra de pele e, consequentemente, a queda da mão. Bom, Ana, está perguntando aqui quanto tempo deve se trocar a prótese. A questão de troca de prótese, isso mudou um pouco com o tempo. Antigamente, o que ocorria? Existia uma recomendação dos fabricantes da prótese que dizia assim, olha, em 10 anos você deve trocar a prótese. E não importava qual era o estado da prótese, qual era o estado da mama. Você estava com 10 anos de cirurgia, sua mão podia estar ótima, sua prótese íntegra, sem nenhum problema, era quase que obrigatório a retirada da prótese e substituição por uma nova. Hoje em dia, esta recomendação não existe. Tá? É claro que nenhum material que é colocado no nosso corpo é para sempre. Tá? Assim como as próteses de joelho, de quadril, de coração, depois de certo tempo elas precisam ser substituídas, as próteses de mama, em algum momento, provavelmente, deverão ser substituídas. Agora, o que nós recomendamos hoje em dia? Você vai fazendo acompanhamento dessa mama, em geral com um mastologista, como já comentamos hoje no início da live, e se em algum momento você tiver algum problema com a prótese, seja uma suspeita de ruptura, contratura capsular, que nós vamos falar daqui a pouco, aí sim é um motivo para substituir a prótese. Por outro lado, o que a gente percebe de ser mais comum de trocas de prótese é que, após algum tempo, com o próprio envelhecimento e às vezes com alterações de peso, é que esteticamente a mama não está mais do mesmo jeito, ela continua caindo com o tempo, né? Então, após alguns anos, a mama já cedeu um pouco, às vezes a paciente, não, eu queria levantar de novo, subir, tirar mais pele, ok. Então, nessa situação, mesmo que as próteses estejam íntegras, elas devem ser substituídas no momento que você está realizando a retirada de pele, tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Continuando aqui. Priscilane. Bariátrica. Os planos cobrem a prótese? Não. Os planos de saúde eles só vão cobrir próteses de silicone em situação de reconstrução de mama. Então, as mulheres que perderam a mama por câncer,
né, a mama teve que ser retirada. No momento que você vai realizar a reconstrução, aí sim, todos os planos cobrem. Com relação às cirurgias pós-bariátricas, atualmente a única cirurgia que está no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde, é a abdominoplastia. Tá? As outras não estão. Quem tem intenção de ter filho, é melhor esperar para fazer a mama ou não tem importância? Ah, tudo depende desse plano de ter filhos. Eu sempre digo isso. Em que situação da sua vida você está e qual o seu planejamento para o futuro. Então, se você pretende ter filhos em 1, 2 anos, eu geralmente aconselho, tenha um filho primeiro e depois faz a cirurgia. Por outro lado, se o seu plano é, vou ter filho daqui 5 anos, 8 anos, aí, de repente, é interessante fazer a cirurgia, aproveitar de uma estética melhor durante todos esses anos e certamente, quando da gestação, amamentação, você provavelmente terá que fazer de novo a cirurgia. Tá? Continuando, Márcia quer saber quais hospitais você faz cirurgia? Márcia, eu opero aqui em São Lourenço, na cidade de Baipendi, também opero no hospital de Baipendi, e eventualmente lá em Cruzilha. Esses são os 3 hospitais que eu costumo operar. As cirurgias muito grandes, a preferência é por fazer aqui em São Lourenço, por questões de logística e também de segurança. Obrigado, está gostando da live, Ana? Boa noite, Rose. A fala está picotando, deve ser a internet que deve estar dando algumas quedas aí. Vamos torcer para que ela melhorar. Ana, planejei minha cirurgia para esse ano devido à pandemia, tenho previsão de voltar. Bom, isso é interessante a gente falar também. As cirurgias eletivas, aquelas cirurgias marcadas, todas elas estão suspensas no momento. Tá? Um pouco por causa da Covid em si, outros por alguns problemas de falta de medicação para anestesia geral. Então, no momento, elas estão todas suspensas. A nossa expectativa é que até o mês que vem alguma coisa comece a voltar ao normal. Certamente, esse ano ainda a gente consegue operar, com certeza, viu, Ana? Tem que voltar à normalidade das coisas. Carolina, boa noite. Imagina, de nada, Epsilane. Vamos lá, vamos continuar com algumas coisas que eu queria falar aqui, enquanto o pessoal vai fazendo as suas perguntas aí. Uma coisa que eu citei numa das respostas há pouco foi a contratura capsular. Então, vamos lá. O que é contratura capsular? Então, lembra que eu falei que as próteses, elas são um corpo estranho? Pois não. Quando a gente coloca um corpo estranho no nosso organismo, o nosso organismo vai fazer uma proteção, vamos dizer assim, um isolamento entre aquele corpo estranho e o restante do organismo. Essa proteção se chama cápsula. Então, toda prótese de mama vai ter uma cápsula ao seu redor. Tá? Essa é a reação natural ao corpo estranho. Algumas pacientes, não todas, com certeza, hoje em dia, por volta de 1 a 2% de todas as pacientes, vão desenvolver uma contratura. Essa cápsula, ela começa a encolher com o passar do tempo. E esse encolhimento da cápsula começa a, vamos dizer, espremer as próteses. E isso é um processo bastante lento. É uma coisa que vai acontecendo ao longo de meses, às vezes anos. E gradativamente vai piorando, tá? Então, no início, você tem uma mama que é ligeiramente mais firme,
né? Muitas pacientes nesse estágio nem percebem isso ou até gostam que a mama fica mais durinha. Entretanto, à medida que isso progride, você começa a ter, depois de algum tempo, uma alteração no formato da mama. Né? A próstata ela começa a ficar de tamanho menor e geralmente mais alta. Então parece que ela vai embolando para o meio e para cima do tórax, formando aquela saliência no colo aqui na parte mais superior. E nos estágios mais avançados, isso vai cursar com dor também. É uma situação que vai exigir um tratamento cirúrgico, né? Então você vai ter que ser submetido à cirurgia para retirada dessa prótese antiga, retirada dessa cápsula, seja completamente ou parcialmente. Muitas vezes essa prótese deverá ser trocada de plano, então se ela estava por cima do músculo, ela vai para baixo do músculo e vice-versa. Estava embaixo do músculo, vai para cima. Hoje em dia, como eu falei, é bem mais raro do que antigamente. No início, as primeiras próteses de mamas tinham até 30% de incidência de contratura capsular. Né? Então, de cada 10, 3 iam precisar desenvolver essa contratura. Hoje em dia, isso está entre 1 e 2% e certamente no futuro isso deverá reduzir ainda mais devido à tecnologia com que as próteses vêm sendo fabricadas. Ah, Fora o tratamento cirúrgico, para as fases mais iniciais dessa contratura, também, hoje em dia, existe uma medicação que começou a ser usada não tem muito tempo, descoberta um pouco por acaso, é uma medicação que é utilizada no tratamento de asma, bronquite, que tem um efeito bastante interessante nos estágios iniciais da contratura. Bom, vamos continuando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cris, oi, boa noite. Ana, gostou da barriga? Que bom. Prazer, viu? Apareça. Oi, Elaine, boa noite. Pode fazer umas perguntas aí, pessoal. Fica à vontade. Isso aqui é um bate-papo bastante informal. Eu tenho algumas perguntas ou coisas que eu gostaria de falar, mas na prática vocês que mandam. Se vocês tiverem outras perguntas, a gente vai respondendo, dando preferência para as de vocês. Se o pessoal não for falando muito, eu vou falar um pouco das coisas que eu planejei aqui. Bom, deixa eu falar mais um pouquinho. A gente falou um pouco do pré-operatório, agora vamos falar um pouco do pós-operatório. Isso é uma coisa que eu considero fundamental para o sucesso de uma cirurgia. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, aquele primeiro mês após a cirurgia, ele certamente vai cursar com algumas restrições. Então, não tem como ser vida normal, né, gente? Você vai passar por uma cirurgia, seja só colocar a prótese, seja uma redução de mama, você vai ter restrições. Em geral, qual é a restrição principal? Seria a limitação do movimento dos braços. Então, pós-operatório de cirurgia de mama, você não tem que ficar deitado de cama, sem mexer, nada. Isso não é verdade. Mas não dá para fazer de tudo. Os braços, eles devem ser limitados a sua elevação até a altura dos ombros. Então, você vai ter aqui cotovelo na altura dos ombros. Esse é o seu limite de movimentação. Não pode pegar as coisas no alto, não dá para dirigir, não dá para pegar peso. Mas atividades mais corriqueiras, né? Se alimentar, escovar dentes, essas coisas é possível de fazer sim. Então, nós temos que planejar a nossa vida para esse pós-operatório. Não dá para você operar e depois achar que na semana seguinte vai ser vida normal. Por que eu digo isso?
vale a pena a gente respeitar as limitações, sabe, gente? Por quê? Principalmente quando é utilizada uma prótese de mama, numa cirurgia, seja de aumento, seja de redução, seja de suspensão das mamas. Porque o que acontece? Se no pós-operatório você dá uma abusada e faz força, a dirigir, e por acaso a linha de sutura ela abre, você tem uma deiscência, uma abertura dos pontos, e nessa abertura a prótese fica exposta, o que acontece? Fatalmente essa prótese será contaminada pelas bactérias que nós temos na nossa pele, naturalmente, ou outros tipos de bactérias. E uma vez contaminada a prótese, dificilmente nós conseguimos salvar essa prótese. Você vai acabar tendo que retirar essa prótese para conseguir controlar aquela infecção. E daí, mas pode pôr de novo? Pode pôr de novo. Só que você vai ter que ficar 6 meses sem prótese e depois colocar uma nova prótese. Não é a mesma. Aquela prótese ela não pode ser reesterilizada. Então, na prática, uma situação dessa, você perde a cirurgia. Então, é fundamental que essas orientações sejam seguidas, porque coloca em risco diretamente a cirurgia que acabou de ser realizada. Mas isso aí pode acontecer mesmo que eu faça tudo direitinho, que eu não abuse, não pegue peso. Pode acontecer, mas é extremamente raro. Poucas vezes eu vi alguém que não teve nenhum tipo de abuso ter problemas desse tipo. Tá? Em geral, a gente vai pesquisando e acaba descobrindo alguma coisa que foi feita que colaborou para a contaminação dessa prótese. Vamos lá. Boa noite, Thaís, Eloá. Quando acontece, deve ser a contratura que estava falando, pode usar a mesma prótese ou tem que ser outra? Tem que ser outra. Lá. Quando a gente tem uma troca de prótese por contratura, você deve utilizar uma nova prótese. Tá? Porque isso é uma coisa meio técnica, né? Existe uma coisa que chama biofilme, que é uma das causas de contratura capsular, que são algum tipo de bactéria que não chega a causar uma infecção, como a gente conhece, infecção com febre, pus, dor, aquela coisa toda, não dá nada disso, mas ela induz uma resposta inflamatória que vai causar a contratura. Então, uma vez que a contratura ocorreu, a prótese deverá ser substituída sim, não dá para usar mesmo. Está perguntando, depois de fazer uma cesárea, quando pode fazer a cirurgia? Olha, Thais, de uma forma geral, a gente diz que se for só pela cesárea, 6 meses. Mas em geral, depois da cesárea, vai ter aí o período de amamentação. Como eu respondi lá no início, a gente deve esperar após parar de amamentar, você deve aguardar 6 meses para poder fazer a cirurgia. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar? Mais alguma pergunta aqui? Por enquanto não. Então vamos continuar um pouquinho com o meu plano aqui. Continuando nessa linha da pergunta aí da cesárea, ninguém perguntou sobre amamentação, né? Uma pergunta que é muito comum aqui no consultório é se a cirurgia de mama ou de prótese interfere na amamentação. Como é que funciona isso? Nós temos duas situações diferentes. Então, você tem aquela cirurgia de aumento de mama, a mulher tem pouca mama, faz uma incisão única, cria um espaço, coloca a prótese,
nessa situação, a colocação da prótese ou a cirurgia mamária não vai interferir na amamentação. Já a outra situação, né, nós estamos falando aí ou de uma redução de mama, ou uma mastopexia, né, uma retirada de pele para levantar as mamas, essas podem e muito comumente sim interferem na amamentação, certo? Porque nessas cirurgias, um pouco do parênquima mamário, tecido glandular da mama, é retirado. E o restante, você dá pontos para fazer a modelagem. Então, certamente, ali dentro são criadas cicatrizes que podem, veja bem, podem comprometer ou até mesmo impossibilitar a amamentação. Mas, de uma forma geral, eu já vi de tudo aqui. Eu já vi gente que fez a cirurgia de redução de mama e conseguiu amamentar normalmente. Outros tiveram alguma dificuldade para amamentar e outros não conseguiram de forma alguma. Então é muito improvável. É claro que nas grandes reduções a chance de não conseguir amamentar é bastante elevada. Então tem que pensar bem isso, que quando você faz uma cirurgia antes de ter os filhos, você tem o risco aí de não conseguir amamentar no caso de uma redução de mama. Uma outra também questão bastante comum nessa mesma linha é, depois de ter filho, o que acontece com a mama? Pode engravidar? Pode. Certamente, o que vai acontecer é que uma vez realizada a cirurgia, você depois teve a gestação, amamentou, ou mesmo que não conseguiu amamentar, o que vai acontecer com a mama é algo imprevisível, certo? Você pode ter uma mama que, após a gestação, volta ao que era antes, particularmente isso é bastante raro, ou, devido àquele variação de tamanho da mama, a mama cresce durante a gestação, depois ela atrofia um pouco, você vai ter uma nova queda de mama com excesso de pele, e daí nessa situação, aí vai precisar de fazer outra cirurgia, certo? Por isso, a melhor situação é realmente tenha os filhos que tiver, que quiser ter, e depois disso você faça a cirurgia. Muito bem, continuando. Outra coisa interessante que eu percebo, muita dúvida nos pacientes, é que sobre a duração, a durabilidade de uma cirurgia de mama. O que acontece? A cirurgia, pensa assim, gente, nenhuma cirurgia estética é para sempre. Então, seja aumento, seja redução, a cirurgia não vai durar para sempre. Nós continuamos a envelhecer, os tecidos do corpo continuam a ficar mais frouxos, então a tendência é que com o tempo exista uma flacidez, uma queda dessas mamas. Qual é dois fatores mais importantes nesse aspecto? Uma, tamanho da mama. Então, aquela mama que é grande, seja ela natural, seja ela com prótese, com silicone, a mama grande ela vai forçar os tecidos e vai cair precocemente. Então, eu sempre, quem já consultou aqui comigo deve lembrar que eu sempre falo isso, que a única verdade que existe com relação à cirurgia mamária é que todas as mamas vão cair. A única diferença é que as mamas grandes vão cair
mais rapidamente do que as mamas pequenas. Isso deve ser muito bem observado. Eu digo isso muito para minhas pacientes de aumento mamário, então, geralmente é aquela mulher mais jovem que quer ter uma mama grande, às vezes influenciada pela mídia, pelas mídias sociais, né, ou TV, e quer ter, não, quero ter aquela mama grande. Tudo bem, vai ter, mas tem que saber que ela não vai durar ali alta, na posição correta, durante muito tempo. Quanto maior a mama, mais rápido ela vai cair. Acho que com isso estou respondendo ali a questão da Camila. Se pode ceder? Sim, sempre pode. A gente sempre vai ter a queda da mama. Quando a gente tem uma paciente que a gente já observa que aquela pele dela tem muita estria, já não é uma pele muito forte, que já tem uma queda da mama, o que a gente faz? A opção nossa é por utilizar próteses de tamanho menor, porque isso vai diminuir o estresse sobre aquela pele que já não é muito forte e podemos fazer com que essa cirurgia dure mais tempo, que a mama demore mais tempo a cair. Tá? Claro, gente, uma coisa importante de lembrar, tudo que eu estou falando aqui são médias. Tá? É claro que alguém vai conhecer, eu conheço uma paciente, conheço uma amiga, um parente que fez a cirurgia há 10 anos e a mama está exatamente do mesmo jeito. Existe? Existe. Do mesmo jeito que existe aquela que fez há 1 ano e a mama já caiu. Tá? Agora, na média, as coisas funcionam dessa maneira que eu estou explicando. Situações individuais existem, claro, existem tudo que vocês imaginarem é possível. Mas, na média, o que a gente observa é que as mamas grandes vão cair mais rápido. Lidiane perguntando, é verdade que cirurgias plásticas não entram com atestado pelo INSS? Na verdade, Lidiane, o que a gente... Eu não sei te responder isso certamente. Por quê? O INSS, quem define o afastamento, é o médico perito do INSS. O que a gente faz aqui é fazer o atestado ou o relatório explicando qual era o problema, qual foi a cirurgia realizada. E de posse dessas informações do atestado, aí o paciente vai passar no período do INSS. E é ele que vai decidir sobre afastamento, né? Isso vai variar muito. Na prática aqui eu já vi as duas situações ocorrerem. Já vi pessoas que ficaram afastadas e outras que não se afastaram. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Quem mais que a gente tem de perguntas? Não, vou estar devagar nas perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver aqui no meu roteiro o que nós temos. Cicatrizes já falamos, vamos para a bariátrica. Tá. Bom, diferença de mamoplastia redutora e mastopexia. Bom, isso, gente, é mais uma questão mais técnica do que na prática para vocês não vai fazer muita diferença. Mas basicamente é isso aqui. Quando existe apenas excesso de pele e não existe excesso de tecido mamário em si, então você vai fazer a retirada de pele e levantar essa mama. Então o nome que é dado a essa cirurgia é mastopexia. Quando você vai, além de retirar a pele, também retirar o tecido mamário, nós chamamos de mamoplastia ou mastoplastia, tanto faz, redutora. Tá? Ambas podem ser realizadas com ou sem a utilização das próteses de silicone e elas também, isso é lógico, essa questão de se é com ou sem vai depender de cada
paciente, né? A questão básica é ter ou não ter tecido suficiente para montar uma mama no caso de não utilizar uma prótese de silicone. Então, aquela mama que tem muita pele, quase não tem tecido dentro, essa certamente vai necessitar de uma prótese de silicone para que obtenha-se um formato bastante agradável, adequado. Rita, depois de 5 anos, pode ser feito, de ter feito levantamento, pode fazer o mesmo procedimento? Pode. Toda cirurgia pode ser repetida. Vai depender do quanto que essa mama sofreu de queda, o grau de excesso dessa pele, mas pode ser realizada assim. Uma coisa importante que a gente sempre lembra é toda vez que nós vamos fazer uma cirurgia secundária, ou seja, operar a mesma região pela segunda vez, pela terceira vez, a cirurgia, de uma maneira geral, ela é mais complexa do que da primeira vez, claro, porque no interior dessa mama vão haver tecidos cicatriciais, tecidos são mais endurecidos, a circulação dos tecidos já é mais comprometida, então existem algumas questões e alguns riscos bem particulares, bem específicos, quando nós vamos operar a mesma região novamente, seja segunda, terceira vez. Mas poder ser feito, pode ser feito sim, sem problema algum. Que mais? Vou falar de uma coisa aqui que ninguém perguntou, mas é uma coisa que certamente muitas pessoas que vão falar sobre isso, vão ver na internet e vão acabar perguntando. Um assunto que envolve as próteses de mama, que vem sendo gradativamente aparecendo na mídia, né? A gente já conhece isso há bastante tempo, mas na mídia há menos tempo. É a questão do chamado linfoma de grandes células. O que é isso? É uma doença, é um tipo de tumor que não é um tumor de mama, isso é importante dizer, não é câncer de mama. O linfoma de grandes células é um tipo de câncer que acomete a cápsula de próteses, de uma maneira geral. Pode ser próteses ortopédicas, próteses cardíacas e, eventualmente, até mesmo as próteses de mama. Ele se desenvolve nessa cápsula que a gente conversou, né, durante a live. É extremamente raro, é uma condição extremamente rara. De tratamento, em geral, bastante tranquilo, você, na maioria das vezes, deve retirar a cápsula. Retira a prótese, retira a cápsula e você, em geral, já tratou aquilo lá. As pessoas vêm falando disso, já foi extensamente estudado, ainda vem sendo estudado e nós devemos nos próximos anos ter algumas respostas nesse sentido, mas não é nada que deva assustar, apesar de possível estar relacionado com as próteses, não deve assustar, por ser extremamente raro. Continuando, Lia perguntando sobre queloides. Bom, queloide é uma cicatrização anormal, né, Lia? Ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive na cirurgia de mama. É uma alteração relativamente comum que deve ser discutido com cada paciente a conveniência de se operar uma pessoa que tem realmente queloide e se o benefício de levantar ou reduzir as mamas é maior do que o risco de se desenvolver um queloide, que é imprevisível, a gente não sabe quem vai ter, quem não vai ter. Então a gente discute isso individualmente e no pós-operatório nós acompanhamos esses pacientes prolongadamente, às vezes mais de 6 meses, para caso venha se desenvolver o queloide, que a gente possa atuar bem
no início desse queloide, onde é mais fácil de tratar esse tipo de problema. Mas ele não é um impeditivo, mas certamente deverá ser discutido aí caso a caso. Jaqueline, de cirurgia. Muito obrigado, Jaqueline. Boa noite para você, viu? Muito bom, gente. Então, a gente já está caminhando para o final aqui, já completamos aí 1 hora e pouquinho de live. Eu ainda tenho algumas questões aqui que eu separei para a gente falar. Eu acho que, vamos ver se tiver mais alguém com alguma pergunta, deixa eu conferir aqui se eu não pulei ninguém. Se eu pulei, me avisem, por favor, para eu poder falar. Não, acho que já falei, respondi com todos. Então, vamos falar mais uma coisa aqui que eu separei entre os assuntos, que é sobre os tipos de próteses, né? Nós temos no mercado diversos tipos de próteses. São vários modelos, são várias projeções, são várias coberturas. Então, com relação a modelos, nós temos basicamente as próteses redondas e as próteses anatômicas. A grande maioria na cirurgia estética acaba utilizando as próteses redondas. Por quê? Porque, em geral, o brasileiro gosta, né, a mulher brasileira gosta de que a mama apresente o colo mais cheio, né, para utilizar os decotes, gosta que o colo seja mais alto. Bom, uma vez que a preferência pelos colos mais altos, a prótese de escolha é a prótese redonda. Porque a prótese anatômica, ou em gota, como as pessoas chamam, ela não dá colo, ela não dá projeção na parte superior das mamas. Ela torna a mama muito natural, sem colo algum. Isso é utilizado em algumas poucas situações de mulheres muito magras, que não desejam colo, situação que pelo menos aqui na minha prática é bastante rara. Em geral, as meninas querem um colo mais volumoso, mais projetado. Isso então com relação a modelos. Bom, dentro das próteses redondas, então nós vamos ter as projeções. O que são as projeções? As projeções são a relação entre a altura da prótese e a sua base, a sua largura. As próteses mais utilizadas são as de perfil alto. E você vai ter, além dessas, duas outras. As de perfil super alto, que são de base mais estreita, então elas são mais estreitas e mais altas. Quando você tem muito pouco tecido e precisa de criar colo, criar projeção da mama. Então, nessa situação, a gente usa prótese super alta. Às vezes, quando a gente vai colocar a prótese abaixo do músculo, também utilizamos essa projeção super alta. As próteses de perfil moderado ou até mesmo perfil baixo, o que são? São próteses onde a base é bem ampliada, mais larga, e a altura da prótese ela é pequena. Hoje em dia, as próteses de perfil baixo quase não são utilizadas. As de moderado, sim, em algumas situações, pode quando a mulher já tem um pouco de mama e a gente quer preencher aquele contorno mamário sem causar um aumento muito grande do colo. Aí você pode usar uma prótese de projeção moderada. Oi, Jorge, boa noite, obrigado. Boa noite, Daisy. Continuando, uma outra coisa, uma última coisa aqui com relação aos tipos de prótese, uma prótese que às vezes é utilizada é a prótese com a cobertura de poliuretano. Não sei se vocês já
ouviram falar sobre esse tipo de prótese. O que é isso? É uma prótese de silicone normal, como qualquer outra. Entretanto, ela é recoberta por uma espuma desse material, que dá o nome à prótese, que chama-se poliuretano. E essa espuma, ela vai causar uma aderência maior aos tecidos. Tá? Então, na hora que você coloca a prótese, aquela prótese, vamos colocar assim, de uma certa maneira, gruda mais nos tecidos. Isso ajuda muito a prevenir, de certa forma, as quedas precoces. Isso pode ser feito principalmente naquelas mamas em que o tecido da mama é de má qualidade, seja por ter pouco tecido mamário, pouco parênquima, ou uma pele muito frágil, com muita estria, que não vá suportar o peso da prótese. Então você usa esse tipo de prótese que causa uma aderência maior à parede torácica e daí buscando uma durabilidade maior do formato daquela mão. Certo, gente? Bom, a gente já está completando aí 1h e 6 minutos de live. Eu já acredito que eu falei a maioria do que eu tinha planejado aqui. Acredito também que respondi também todas as perguntas que não que me foram feitas aqui. Então, acho que a gente vai encerrando por aqui. A gente sempre fica à disposição. Qualquer dúvida com relação a esse assunto que vocês tiverem, podem mandar mensagem. Na medida do possível, a gente vai gradativamente respondendo as dúvidas de vocês. Eu sei que é um assunto bastante extenso e se a gente vai ficando aqui até mais tarde. Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí, principalmente até o final. Desejar uma boa noite, um ótimo final de semana a todos. Tá? E uma coisa que a gente sempre pede é mandem mensagem falando o que vocês gostariam para uma futura live, quais os assuntos que vão ter maior interesse e a gente vai selecionar o que tiver mais interesse, maiores pedidos, a gente faz um próximo bate-papo aí em um futuro bem próximo. Tá joia, gente? Uma ótima noite a todos, boa noite, um abraço para vocês. Até mais.